Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Iniciamos mais uma escola dominical. Pronto. Ah, Salmo de número um. Salmo de número um, versos 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, o que o texto está nos dizendo aqui é que todas essas coisas, a impiedade, as amizades, as falsas amizades, a presença, a companhia dos ímpios, elas vão drenando a nossa força, vão drenando a nossa energia. Mas quando nós estamos na presença de Deus, as nossas forças elas são renovadas. Quando estamos na presença de Deus, Ele renova o nosso vigor. Então, meus amados irmãos, nós somos convocados a estarmos na presença de Deus, sendo fortalecidos por Ele a cada instante. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais este dia que Ele nos concede. Bondoso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, iniciamos mais uma escola dominical e te louvamos porque o Senhor nos concedeu a graça da vida, nos concedeu a graça da saúde. O Senhor, ó Deus, nos despertou nesta manhã e estamos, ó Deus, alegres na Tua presença, bendizendo o Teu, ó Deus, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te adoramos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Faremos a leitura de todo o texto. Nosso irmão presbítero Rabi, lá de Baixo Guandu, também está conosco. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Hebreus capítulo 4, faremos a leitura de todo o capítulo. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, é que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas.
De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemo-nos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele fale ao nosso coração. Bondoso Pai, mais uma vez nos achegamos diante de Ti e reconhecemos, ó Deus, que não conseguimos, que somos incapazes de discernir a Tua palavra, de compreender, ó Deus, a Tua vontade santa. Por isso, rogamos o auxílio do Teu Santo Espírito. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa, neste momento, nos capacitar a entender a Tua palavra e a Tua vontade. É o que oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Poucos sentimentos são tão recompensadores quanto o sentimento de voltar cansado para casa depois de um bom dia de trabalho, com a nossa consciência tranquila de que trabalhamos exaustivamente, tomamos um banho, dormimos, descansamos, mas esse sentimento, mesmo com cansaço físico, é um sentimento recompensador. Ou seja, fizemos um bom trabalho, a missão está cumprida. Esse sentimento é um sentimento que traz muita paz ao nosso coração. E esse, na verdade, é um relato também da nossa caminhada cristã. A nossa caminhada cristã é uma caminhada árdua. O próprio Senhor Jesus falou que o caminho ele é estreito, o caminho ele é dificultoso, o caminho é pesado, e nós jamais devemos nos esquecer que não somos daqui, que somos estrangeiros e peregrinos caminhando aqui neste mundo. Portanto, nós estamos aqui com uma missão, a missão de glorificar a Deus através da nossa vida, através da nossa pregação, através do nosso culto. Então, estamos numa caminhada, num local onde nós somos estrangeiros. Nós não somos nativos daqui. O céu é o nosso lar, o céu é a nossa morada. Estamos como estrangeiros e peregrinos. Aqui não é o nosso local de descanso. Como acredito que ninguém se sentiria confortável se o chefe chegasse, se o patrão chegasse lá no trabalho e encontrasse você dormindo ou nos encontrasse dormindo no horário de trabalho. É uma sensação desagradável. Então, o nosso local de descanso não é nesse mundo. Aqui é o lugar da nossa batalha, aqui é o local da nossa labuta.
Portanto, o nosso descanso, a nossa recompensa, o nosso prêmio não é neste mundo, não é deste mundo. É claro que quando nós falamos a respeito do crente no mundo, existem algumas posições que devem ser evitadas. Algumas pessoas falam que deste mundo nós temos que ter o melhor deste mundo, que nós somos filhos de Deus, então nós temos que ter o melhor apartamento, o melhor carro. E há outros que dizem que neste mundo não neste mundo não é nada. Não é exatamente assim. Paulo fala que se as nossas esperanças em Cristo se resumem apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É claro que as principais promessas de Deus não são para essa vida, mas Deus tem promessas maravilhosas também para essa vida. Jesus levou sobre si as nossas dores, Jesus levou sobre si as nossas ansiedades, e é claro que devemos ter um pensamento equilibrado a respeito da nossa vida neste mundo. Não é que alguns prazeres sejam transitórios e pecaminosos, que todos os prazeres sejam pecaminosos. Por exemplo, reunir a família, se congratular com a família, isso é legítimo. Se você tem a oportunidade de comprar o carro dos seus sonhos, isso é legítimo. Agora, quando isso é feito por vaidade, quando você faz isso acima das suas possibilidades, isso sim é pecado. Mas nós cristãos devemos ter um pensamento equilibrado, mas na certeza de que, ainda que você tenha o melhor apartamento do mundo, ainda que você tenha o melhor carro do mundo, ainda que você tenha economias de modo que você tenha tranquilidade financeira até o fim de sua vida, você deve entender que nem o seu carro, nem a sua casa, nem o seu dinheiro são a sua riqueza. A sua riqueza é a graça de Deus. Então, devemos entender que a Bíblia mesmo fala que não foram chamados muitos de nobre nascimento, não muitos sábios deste século. O nosso grande tesouro não é o conhecimento, não é o dinheiro, não são os bens ou posses. Não é nada, não é errado ter conhecimento, não é errado ter bens ou posses de maneira alguma. O pecado é quando nós colocamos ali o nosso coração. Então, devemos ter um pensamento equilibrado a respeito da nossa vivência neste mundo. Devemos entender que o nosso grande tesouro está nos céus. Que o nosso grande tesouro está na presença do nosso Deus. Mas aqui nessa terra não é lugar para nosso descanso. Devemos batalhar sempre, devemos estar sempre vigilantes. Lembrando de Josué, quando estava adentrando a terra prometida, já chegando na terra prometida, ele, depois de grandes vitórias, ele, de certa maneira, relaxou e foi enganado. Então, não podemos descansar na nossa caminhada cristã, não podemos descansar em tempo algum. O nosso adversário, ele é ardiloso. Ainda que ele, na verdade, ele tem um arsenal muito variado. Ele ataca por todas as frentes. Portanto, este mundo não é lugar para descansarmos. Este mundo é lugar para batalharmos pela nossa fé. E algo que devemos também ter sempre em mente é que, sim, nós sofremos neste mundo. Cristo disse que se perseguiram a ele, também perseguiriam a nós. Nós, como não somos deste mundo, nós somos perseguidos por ele. Mas a grande questão é, não devemos desanimar. Não é o fim. Nem mesmo a morte é o fim para nós. Então, diante de todas as perseguições, diante de tantas coisas que nós sofremos neste mundo, nós devemos entender que nós somos estrangeiros e peregrinos e jamais devemos desanimar. Jamais devemos desanimar diante das lutas. Por quê? Porque Deus está conosco. Jamais devemos desanimar. Por quê? Porque nós temos
um grande prêmio à nossa frente. Eu lembro do desenho do Pica-Pau, quando ele foi ah, quando ele foi trabalhar numa casa para cuidar de um bebê. Chegando lá, ele viu que era um bebê gorila e de repente ele sente as dificuldades de cuidar daquele bebê, porque era um bebê muito ativo. E de repente ele se questiona: será que tudo isso vale o alto salário que eu vou receber? Ele para e pensa e diz: sim, vale a pena, vale a pena. Então, o que está reservado para nós, meus amados irmãos, é grandiosíssimo. O que está reservado para nós vale muito a pena. Então, vale todo o sofrimento deste mundo, vale passarmos por tudo que passamos, todas as perseguições, ah, enfim, por tudo que nós passamos nesse mundo vale a pena. Aquilo que Deus tem reservado para mim e para você, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda penetrou em coração humano. Ou seja, ninguém é capaz de descrever aquilo que Deus tem reservado para nós. Vale a pena, sim. Vale a pena lutar, vale a pena persistir, vale a pena perseverar na graça de Deus. Na verdade, a morte, ela é a porta de entrada para a nossa recompensa final. É claro, tem uma discussão que quando Cristo voltar, nós crentes não vamos. Se Cristo voltasse agora, nós crentes não morreríamos. Nós entraríamos no descanso transformados, seríamos apenas transformados. Mas, ainda que morrêssemos agora, nós não seria o fim. Nós passaríamos da vida para a vida. E devemos entender também que, sim, faz parte da nossa caminhada, sim, faz parte da nossa vida, a luta, o sofrimento, mas jamais devemos nós jamais devemos nos esquecer que Deus está conosco. Jamais devemos nos esquecer que o Senhor está conosco, nos fortalecendo para a nossa caminhada. Então, não estamos sofrendo sozinhos. Não estamos largados, não estamos deixados neste mundo pelo nosso Deus. Deus está conosco na caminhada e a sua graça nos fortalece a cada dia. A nossa jornada aqui, nossa caminhada aqui, é um caminho de volta para casa. Nós estamos a cada dia nos aproximando mais e mais do nosso lar. O céu é o nosso lar. O céu é a nossa casa. Tem a história de João e Maria, uma história de eu não lembro quem é o autor, mas nessa história, João e Maria, para não se perder, eles espalhavam migalhas de pão pelo caminho para se lembrar de onde vieram, para se lembrar qual é o caminho de casa. E nós temos um instrumento que nos mostra qual é o caminho de casa. Este instrumento é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra de onde viemos e para onde vamos. A palavra de Deus nos mostra, ela nos aponta o caminho da nossa casa. A palavra de Deus, ela nos diz que nós não somos daqui. Nós não somos deste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós pertencemos a outro lugar. Nós somos da família de Deus. Perder a palavra de Deus de vista é perder o caminho de casa, é perder a direção. E o texto ao qual se refere o texto de Hebreus nos mostra exatamente isso. O povo começou a murmurar, o povo começou a esquecer-se de Deus exatamente no momento em que perdeu de vista a dimensão da palavra do Senhor. O povo se perdeu a partir do momento em que virou as costas para a palavra de Deus. Sim, é difícil nós crermos na palavra de Deus. Sim. A fé é algo sobrenatural. A fé não é algo natural em nós. A fé é sobrenatural. E quando nós perdemos a dimensão
da fé, nós perdemos a dimensão de Deus, nós perdemos a dimensão ou perdemos o caminho de casa. Quando nós deixamos de confiar, quando nós deixamos de crer na palavra de Deus, nós perdemos a dimensão dos céus do nosso lar. E como falamos anteriormente, confiar na palavra de Deus neste mundo não é fácil. A nossa fé está sendo provada, a nossa fé está sendo testada a cada instante. E a nossa fé ela é testada nas dificuldades, nas lutas, nas privações, nas provações. Mas eu acredito que, sobretudo, a nossa fé ela é provada na abundância. A nossa fé ela é provada na fartura. Porque nós, seres humanos, nós temos a tendência de esquecermos de Deus quando está tudo bem. Perceba que alguns dos grandes homens de Deus, eles pecaram quando estavam em paz. Eles pecaram quando não tinham problema. Eles pecaram quando estavam em abundância. E Davi é um exemplo muito claro disso. Dois dos grandes momentos onde Davi pecou contra Deus foram momentos de fartura, momentos de abundância. Por exemplo, quando ele adulterou e mandou matar o marido de Batseba, foi exatamente quando os reis deviam estar na guerra e Davi era tão forte, o seu exército era tão forte que ele sequer foi para a guerra. Ele devia estar na guerra. Eu não vou porque a vitória é certa, eu vou mandar os meus soldados e eles resolvem. Então eles estavam num tempo de prosperidade. Um outro momento que Davi peca contra Deus, e são dois dos grandes momentos negativos da vida de Davi, foi quando o seu poder estava estabelecido, tudo, a prosperidade reinava no país, e de repente ele resolve fazer um censo do povo e conta também ali naquele censo o número dos levitas, o que era proibido por Deus. Perceba, nós somos provados, eu acredito, pensamento meu, somos provados muito mais na prosperidade do que na falta. Somos muito mais provados quando não nos falta nada, entre aspas, do que quando nós sentimos que algo nos falta. Então, irmãos, jamais devemos nos esquecer. Nós não somos daqui. Nós estamos caminhando. E a palavra de Deus, ela nos dá a exata noção de que não somos daqui. Quando nós perdemos a dimensão da palavra de Deus, nós perdemos a dimensão de onde somos, de onde viemos e para onde vamos. Devemos perseverar na nossa luta, apesar das crises e dos problemas. Então, o texto base, ele nos apresenta aí pelo menos 3 razões para não nos desviarmos e nos esforçarmos para entrar no descanso de Deus. Primeira razão, a graça triunfa no modo como o Evangelho nos foi anunciado. Cristo veio ao mundo para nos salvar. Então, o Evangelho, ele nos anuncia, o Evangelho nos mostra. Cristo veio ao mundo para nos salvar. Então, Cristo Jesus, a vinda de Cristo é a maior prova de amor de Deus por nós. Deus nos ama. Deus nos ama grandiosamente, a ponto de entregar o seu Filho para morrer por nós na cruz. Então, toda a mensagem do Antigo Testamento aponta para a vinda de Cristo. Toda a mensagem do Antigo Testamento aponta para a vinda do Redentor. Quando nós olhamos no Jardim do Éden, a partir do momento em que o homem peca, nós vemos Deus prometendo que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Nós vemos durante o Êxodo, Deus, o texto base que nós lemos, Deus prometendo ao seu povo um descanso, e esse descanso não é o descanso da terra prometida, mas é um descanso que viria futuramente, e esse descanso nós estamos incluídos nele. Então, esta é a grande promessa de Deus para nós em sua palavra desde o Antigo Testamento, a vinda de Cristo, a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus, que nos daria
a salvação. Este é o Evangelho, esta é a boa nova. Foi por isso que Jesus fala lá em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Cristo é o verdadeiro descanso que nós prometido para nós. Cristo é a boa nova. Cristo é o Evangelho. Cristo é a grande promessa de Deus para nós e é o grande descanso para a nossa alma. E, aliás, o único descanso para a nossa alma é Cristo. Como falávamos, Cristo é a grande promessa de Deus. E através de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Através de Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, não haverá necessidade de, quando chegarmos lá, de batermos na porta. Nós temos a chave. Cristo Jesus é a chave para os céus. Então, Cristo Jesus é a própria chave. Não haverá necessidade de chegarmos e de batermos, porque agora somos filhos. Não somos visitantes nos céus. Na verdade, os céus não têm visitantes. O céu, ele é o lar de Deus e de seus filhos. Portanto, não haverá necessidade de chegarmos e de batermos na porta para entrarmos nos céus. Somos bem-vindos lá, porque somos filhos de Deus. O céu é o nosso lar, o céu é a nossa casa. E quando nós cremos em Cristo Jesus, e esta é a promessa de Deus, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, eu e você que cremos no Evangelho, que cremos em Jesus, nós somos filhos de Deus. E Jesus é a chave para a salvação, Jesus é a chave da nossa morada celestial. E ele disse para os seus discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele iria para nos preparar lugar. Então, seremos recebidos de braços abertos, de portas abertas, porque Cristo Jesus, ele é a chave desta morada. E rejeitar o Evangelho é rejeitar ser da família de Deus. Rejeitar o Evangelho é continuar como inimigo de Deus, porque todos são inimigos de Deus. Todo ser humano é inimigo de Deus. Algumas pessoas dizem, e minha mãe mesmo falava quando eu era criança: não, todos são filhos de Deus. Na verdade, o que a Bíblia nos diz é: todos os que creem em Jesus são filhos de Deus. A palavra do Senhor nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos todos criaturas de Deus. Todo ser humano é criatura de Deus. Mas aqueles que creem em Jesus são filhos de Deus. Então, a nossa filiação da parte de Deus é pela fé em Jesus. Agora, rejeitar a Jesus é se acomodar na condição de inimigo de Deus. Porque, naturalmente, o ser humano é inimigo de Deus. E nos tornamos filhos de Deus a partir do momento em que nós cremos em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, o mundo deixa de ser o nosso lar, o mundo deixa de ser a nossa casa, nós nos tornamos estrangeiros e peregrinos aqui, e o céu se torna o nosso lar, o céu se torna a nossa casa. E então, nós estamos caminhando, a partir da fé em Jesus, nós estamos caminhando para o nosso lar, nós estamos caminhando para a nossa casa, porque agora somos filhos de Deus e não pertencemos aqui. O nosso lar não é aqui. Estamos caminhando aqui, mas o nosso lar não é aqui. Outra lição importante que esse texto nos mostra: a graça triunfa no modo como a palavra de Deus nos culpa e nos absolve. A palavra de Deus é que nos mostra quem realmente somos. E quem realmente somos? Pecadores que necessitam da graça de Deus. A Bíblia nos mostra isso. E a Bíblia é como se fosse um diagnóstico de um médico. Quando nós chegamos no médico, ele nos examina e dá o seu diagnóstico. E ele diz: olha, o seu problema é isso, 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 e
o remédio é esse. E esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz: você é pecador, você é inimigo de Deus. E a receita é crer em Jesus. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra de Deus, ela nos mostra quem realmente somos. E quem somos? Pecadores que necessitam da graça de Deus. E, como falamos anteriormente, quando aceitamos a graça de Deus, nos tornamos pecadores redimidos, porque ainda somos pecadores. Você provavelmente já olhou para o seu pastor, que é a ideia de homem santo, e você já discordou de atitudes dele. Você provavelmente já discordou de atitudes de presbíteros da sua igreja. Por quê? Porque todos somos pecadores ainda. Estamos num processo de santificação. Quando nós olhamos para os grandes homens de Deus, Abraão errou, Abraão é o pai da fé, ele errou, Isaac errou, Israel errou, nós vemos Paulo mesmo reconhece que ele foi injusto com João Marcos, Pedro ele dissimulou e de certa maneira ofendeu os cristãos gentios. Então, estamos num processo de santificação. Seja você um líder na sua igreja, seja você um crente novo, você vai perceber que estamos numa caminhada. Então, nós não estamos prontos. O pecado ele vai ser completamente retirado de nós a partir do momento que Cristo se manifestar. Até o momento em que Cristo se manifestar, nós estamos numa luta diária. Nós estamos numa luta a cada segundo contra o pecado. Então, não existe, nós somos santificados. Ser santificado é diferente de ser completamente santo. O que é ser santificado? Quando o Pai olha para nós, ele vê a obra de Cristo. Quando o Pai olha para nós, ele nos vê cobertos pelo sangue de Cristo. E isso não quer dizer que nós sejamos completamente santos. Hoje nós não somos escravos do pecado. A obra de Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Mas ainda estamos lutando contra o pecado dia a dia. A palavra de Deus, ela nos mostra o caminho da verdade. Ela restaura a nossa alma, ela nos santifica e nos conforma à imagem de Cristo. Então, nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, porque Cristo disse na sua oração sacerdotal, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, não existe santificação sem o Espírito Santo. Não existe santificação sem Cristo. Não existe santificação sem palavra de Deus. Então, através da obra de Cristo, na mediação do Espírito Santo, pela palavra, nós somos santificados. Dia a dia, a imagem de Cristo está sendo impressa em nós. É como, por exemplo, uma criança que olha para as atitudes do seu pai, ele olha para as atitudes da sua mãe e começa a imitar cada dia, começa a se parecer cada dia com o seu pai ou com a sua mãe. Quem é que nunca viu uma menina usar as maquiagens de sua mãe, ou usar os calçados ou as roupas de sua mãe? Por quê? Ela quer se parecer com a sua mãe a cada dia. Então, é através da palavra que nós olhamos para Cristo. É através da palavra que nós vemos a Cristo. E não há como nos parecermos com Cristo sem a palavra de Deus. Nós ignoramos a palavra. E, humanamente falando, nós, como pecadores, não temos condições de imitarmos a Cristo ou de nos parecermos com Cristo. Porque ser cristão é muito mais do que uma simples imitação exterior. Obrigado. Parecer com Cristo é muito mais do que simplesmente uma imitação exterior. Porque Judas, por exemplo,
Ele passou 3 anos ao lado de Cristo, enganando. É claro, não enganou a Cristo, porque Cristo sabia desde o início quem era o traidor. Ah, mas ele enganou os discípulos. Quando Cristo disse na última ceia que um dos discípulos o trairia, cada um se perguntou: sou eu? Sou eu? Seria eu, Senhor, o traidor? Então significa que Judas ele conseguiu enganar a todo mundo. Exteriormente, Judas, ele se parecia com Cristo, mas o nosso grande desafio não é exteriormente parecermos com Cristo para mostrar para a nossa família, para os nossos amigos ou para a sociedade. O grande desafio é nos parecermos com Cristo interiormente. É por isso que esta obra é feita pelo Espírito Santo. Ninguém consegue transformar, ninguém consegue mudar o próprio coração. Então, é o Espírito Santo que está moldando o nosso coração a cada dia. É o Espírito Santo que está moldando o nosso coração a cada momento. Então, não existe santificação sem a palavra. Nós estamos olhando, nós estamos vendo a Cristo através da sua palavra, nós estamos conhecendo a Cristo através da sua palavra. Não existe santificação sem Cristo, porque Cristo, através da sua obra perfeita na cruz, é que conquistou para nós a nossa liberdade. Ele nos libertou do império das trevas, ele nos libertou da escravidão do pecado. E sem a ação do Espírito Santo não existe santificação. Por quê? Parecer-se com Cristo não é um ato exterior, mas é um ato interior que se reflete no nosso exterior, que se reflete nas nossas atitudes. Então, para parecermos com Cristo, precisamos de Cristo, da sua obra, precisamos da sua palavra e precisamos também do Espírito Santo. O homem, ele não pode escapar do julgamento de Deus. O nosso julgamento, ele já foi feito através de Cristo. A palavra do Senhor nos diz: aquele que crê não será julgado, porque Cristo recebeu o nosso julgamento na cruz. Cristo foi julgado em nosso lugar. Mas aquele que rejeita Cristo, ele já está condenado. Através da palavra, nós vemos que somos imperfeitos e que precisamos de Cristo. A palavra de Deus aponta a nossa necessidade de Cristo, como falamos antes. A palavra de Deus é como um diagnóstico de um médico, que nos mostra quem somos, o nosso estado e o que precisamos fazer. Quem somos? Pecadores. Qual o nosso estado? Caídos, afastados de Deus. Mortos pelos nossos pecados. Ou mortos pelo pecado. E o que precisamos fazer? Crer em Jesus, aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É isso que precisamos. E a terceira lição que esse texto nos ensina é: a graça triunfa no plano de Deus de fazer Cristo nos abrir o caminho. E o que quer dizer isso? No momento em que Cristo morreu, o véu do santuário ele foi rasgado de alto a baixo. Às vezes a gente vê aqueles testes de força, aqueles homens musculosos, e certa vez eu vi um homem tentando rasgar uma lista telefônica e eu vi a dificuldade dele rasgar aquela lista telefônica de papel. O véu do santuário ele tinha cerca de 30 centímetros e era feito de pele de animais. É impossível que um homem, por mais forte que ele seja, que ele consiga rasgar, ou que ele conseguisse rasgar o véu do santuário. O véu do santuário separava o santo lugar do santo dos santos. E o santo dos santos era um local onde somente o sumo sacerdote podia adentrar para fazer oferta pelo pecado. Ali no santo dos santos estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do próprio Deus, e somente o sumo sacerdote poderia adentrar. Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele rasgou o véu.
Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele nos deu acesso ao Santo dos Santos, ao Santíssimo, ou seja, a presença de Deus. Cristo nos deu acesso à presença de Deus. Então, através de Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. Nós não precisamos de representantes. O pastor é uma pessoa que ora por nós, sim. O pastor é uma pessoa que nos orienta segundo a palavra de Deus, sim. É alguém separado para se dedicar mais à palavra de Deus, para nos orientar, para nos falar a respeito da palavra de Deus. Mas não é o pastor que nos dá acesso à presença de Deus. Não é a igreja que nos dá acesso à presença de Deus. É o próprio Cristo. Cristo já fez isso. Cristo já nos deu acesso à presença de Deus. Então, você que é crente, você que tem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, você tem acesso à presença de Deus. O véu foi rasgado para você. Agora, aqueles que estão afastados da graça, aqueles que não conhecem a Deus, para esses o véu ainda está intacto. O véu ainda está intacto para aqueles que não conhecem a Cristo ou não o aceitaram como Senhor e Salvador. Então, Cristo, ele abriu o caminho. E, aliás, ele diz na sua palavra, ele diz para os seus discípulos que ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Cristo, ele é o próprio caminho. Sem Cristo não existe acesso à presença do Pai. Sem Cristo não existe acesso à presença de Deus. Então, nós não precisamos mais, como no Antigo Testamento, de cerimônias de purificação. Aquele sangue que era aspergido sobre o propiciatório, que ano após ano o sumo sacerdote fazia pelo povo, nós não precisamos disso. Foi feito um único sacrifício, sacrifício eficaz. Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para este verdadeiro sacrifício que viria, este verdadeiro sacrifício que seria feito por nós. Então, meus amados irmãos, o verdadeiro sacrifício não é sacrifício de touros, de cordeiros, mas é o sacrifício do Cordeiro de Deus. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro caminho para o Pai. Não existe outro senão Ele. E em Cristo nós nos tornamos nova criação. Em Cristo nós nos tornamos nova criatura. Cristo Jesus, ele assumiu o nosso lugar e nós assumimos o lugar de Jesus. Então, ali na cruz, Jesus... É claro, a obra de Cristo não se resume à cruz. Muitas vezes nós paramos e pensamos que a obra de Cristo se resume exclusivamente à cruz. Não. Quando Jesus nasceu, ele já nasceu assumindo o nosso lugar. Porque ele viveu de maneira perfeita, obedecendo toda a lei, sendo primeiramente circuncidado. Ele se circuncidou não por si, mas por nós. Ele viveu de maneira perfeita, ele obedeceu perfeitamente toda a lei por nós. Ele se batizou com João Batista para arrependimento de pecados. Ele não tinha pecados. Então, ele se batizou pelo arrependimento por nós. Ele se arrependeu por nós, dos nossos pecados. E ele morreu na cruz de maneira injusta, sim, recebendo o nosso justo castigo. Se nós estivéssemos ali, se nós tivéssemos sofrido tudo que Cristo sofreu, sofreríamos com justiça. Por quê? Porque somos pecadores. E Cristo não, de maneira perfeita, ele obedeceu toda a lei e ele foi condenado judicialmente, injustamente, morreu e ressuscitou por nós. Então, a obra de Cristo, é um erro pensar na obra de Cristo como sendo apenas a cruz, como se resumindo apenas a cruz. Lembrando que em muitos momentos o diabo ele tentou a Jesus. Porque se Jesus tivesse caído na tentação, toda a obra da cruz, ainda que ele morresse na cruz, seria uma morte inútil. Porque
ele precisaria obedecer perfeitamente. Então, quando o Pai olha para nós hoje, é como se ele visse a Cristo, porque o sangue de Cristo foi derramado sobre nós. Então, é como se o Pai olhasse para nós e visse em nós a perfeita obediência de Cristo. E quando ele olhou para Jesus ali na cruz, ele viu a mim e a você, e ele viu o nosso pecado e lançou sobre ele a sua ira, a ira devida ao meu e ao seu pecado. Então, quando Cristo estava na cruz, ele recebendo não apenas a ira da justiça, não apenas a ira do Império Romano, não apenas a ira do povo judeu, mas, sobretudo, ele recebendo a ira de Deus. A ira de Deus por nós. Por isso que Jesus exclamou ali na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, Jesus ele recebeu o desprezo de Deus na cruz, o desamparo do Pai ali na cruz, devidos aos nossos pecados. Desprezo e desamparo devidos aos nossos pecados. E ele recebeu por nós. Então, quando Jesus estava na cruz, o Pai viu a mim e a você, ele viu os nossos pecados e lançou sobre Cristo Jesus a ira devida pelos nossos pecados. E hoje, quando o Pai olha para mim e para você, ele vê a perfeita obediência de Cristo. Ele vê a perfeita obediência de Jesus. Ou seja, trocamos de lugar. Jesus, de maneira inocente, recebeu a nossa ira. E nós, culpados, recebemos a graça, a justiça de Cristo. Então, foi feita uma troca. Troca injusta, na verdade. Injusta para ele. Mas ele fez de livre e espontânea vontade. Os nossos méritos conquistaram para nós o inferno. Os nossos méritos conquistaram para nós a ira de Deus. Então, em momento algum, nós falamos da salvação como o mérito humano. Nós falamos de salvação como graça de Deus. E quando nós pensamos a respeito de Deus, a respeito dos nossos sofrimentos, Deus, meus amados irmãos, não é um Deus tirano. Deus é um Pai gracioso. Deus é um Pai que não poupou o seu próprio Filho, o próprio Filho unigênito de Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Nós somos adotados. Através de Jesus, nós somos filhos adotivos de Deus. Fomos adotados. Mas Cristo Jesus é o Filho unigênito de Deus, enviado pelo Pai para sofrer e morrer em nosso lugar, para que fôssemos adotados. Então, Deus não é um tirano. Embora passemos por lutas e sofrimentos neste mundo, Deus não é tirano. Ele nos ama a ponto de entregar o seu Filho unigênito para que nós nos tornássemos filhos dele. E ele não poupou o seu próprio Filho para nos levar de volta para o nosso lar. Portanto, eu e você somos filhos adotivos de Deus. Este mundo não é o nosso lugar. Enfrente os desafios, enfrente as lutas, enfrente o sofrimento deste mundo, na certeza de que daqui a pouco Cristo vai voltar. Na certeza de que em breve nós estaremos no nosso lar verdadeiro, na nossa casa, que não é aqui, mas é nos céus, na presença do nosso Deus. A lição, ela nos conclui: não devemos nos desviar do caminho da verdade por cansar de servir a Deus, por pensar que não vale mais a pena em razão das pressões deste mundo. Devemos nos esforçar para entrar em casa, no nosso descanso, porque esta grande salvação nos foi anunciada no Evangelho de modo especial, porque as Escrituras são capazes de discernir o nosso coração e revelar os nossos pecados e a nossa salvação, porque Cristo entrou no descanso e nos preparou lugar e quer que nós estejamos com Ele. Portanto, não despreze a palavra de Deus. Pelo contrário, se apegue a ela. Se apegue firmemente à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso norte.
Não há como nos parecermos com Cristo, não há como nos santificarmos sem a palavra de Deus. A aplicação da nossa lição: quantas vezes você já pensou em desistir do Senhor e de sua obra? Em quais situações esse sentimento veio ao seu coração? Se não aconteceu com você, tente se lembrar de alguém próximo que passou por um cansaço assim. Depois de se lembrar, ore ao Senhor e busque reconhecer o modo como a graça de Cristo triunfou sobre essas fraquezas e lhe fez nova criatura para servi-lo em todo o tempo. Glorifique a graça de Deus. Eu acredito que todos nós já passamos por momentos em que nós refletimos a respeito da nossa vida espiritual. Acredito que, não posso dizer 100%, mas 99,9% das pessoas já pensaram em desistir. Os discípulos de Emaús, por exemplo, quando Cristo faleceu, eles estavam voltando para a sua aldeia, voltando para a sua antiga vida. Pedro, depois da morte de Cristo, voltou para ser pescador. Então, acredito que todos nós, não posso dizer com 100%, mas acredito que a grande maioria de nós já pensou em desistir. De fato, a nossa caminhada é árdua. Em momento algum, Cristo mentiu para nós, dizendo que a nossa caminhada seria flores, que a nossa caminhada seria tranquila, fácil. Não, ele disse que o caminho é árduo, o caminho é estreito. Ele nos advertiu a respeito das perseguições, ele nos advertiu a respeito de todos os desafios dessa caminhada. Mas ele disse que vale a pena. Ele disse que estaria conosco. Você não está sozinho na sua caminhada. Cristo está com você. Cristo te deu a graça de ser adotado por Deus e hoje você é filho de Deus, você é a família de Deus. Portanto, não desista. Portanto, se fortaleça na palavra de Deus, fortaleça a sua fé e que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja te fortalecendo. Vamos orar? Bondoso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, te louvamos pela Tua maravilhosa graça que enviou o Teu Filho para assumir o nosso lugar, para assumir os nossos pecados e nos concedendo, através disso, a filiação eterna, porque hoje nós somos filhos do Senhor através de Cristo Jesus. Nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, através da Tua palavra, possa nos fortalecer e fortalecer a nossa fé dia a dia. Também, ó Deus, neste momento, nos solidarizamos com o pastor Alberi e também com a pastora Nelita. Que o Senhor, ó Deus, possa fortalecer os seus corações. Que o Senhor, ó Deus, possa fortalecer, ó Deus, a família enlutada neste momento. Sabemos que eles estão passando por um momento de dor, um momento grandioso, a perda da sua filha, a perda do seu genro. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoá-los, fortalecê-los e que o consolo do Senhor, ó Deus, possa estar em seus corações. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Agradecemos a todos que estão conosco aqui nesta noite. Dona Felintra, um grande abraço para a senhora. Deus abençoe. Espero ansiosamente a hora de estar aí com vocês. Se Deus quiser, Deus nos conceda a graça de janeiro estarmos aí com vocês. A Lucinéia também está conosco nessa manhã. Deus abençoe a sua vida. Nós temos aí também o Diego, a Andressa, a minha esposa, a Daniel também estava aqui agora há pouco, a Júlia, enfim, vários irmãos aqui conosco. Me perdoe, eu não consigo ver a todos, porque depois eu vejo algumas fotos, mas depois eu descubro que outras pessoas estiveram conosco. Enfim, que Deus abençoe a sua vida, que a palavra de Deus possa fortalecer a sua fé e alimentar a sua alma. Nelson também, grande amigo de longuíssima data, que Deus abençoe também a sua vida. Então, que você tenha um domingo abençoado na presença de Deus e que Deus possa fortalecer a sua fé, na certeza de que nós sofremos sim aqui, mas o nosso caminho ou nossa morada, nosso lar não é aqui. Somos filhos de Deus e o nosso lar é com Ele. Deus abençoe. Um bom domingo para você.